Opa! E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Errâncias, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, sou psicólogo, psicanalista, professor, escritor, e esse aqui é mais um vídeo da série Leituras, em que eu apresento um livro e aí algum comentário a partir dele aí. O livro que eu queria comentar hoje é um livro do Guilherme Boulos, que chama Sem Medo do Futuro. Guilherme Boulos vocês devem conhecer, né? Enfim, ele é vinculado ao MTST e tem atuado junto ao PSOL em algumas eleições para cargos representativos. Ultimamente foi candidato à presidência, foi candidato à Prefeitura de São Paulo e está engajado aí nas campanhas para agora 2022, entendo eu que para deputado federal. Se bem que tá uma dança das cadeiras meio louca aí, mas a impressão que eu tenho é essa, que ele vai sair para deputado federal. O livro do Boulos eu ganhei de uma amiga. E aí eu ganhei e falei, pô, que legal, bacana, né? Veio com dedicatória, ela foi no lançamento e tudo. Fiquei agradecido, pensei, bom, vou dar uma olhada, né? Mas preciso confessar que quando eu peguei o livro eu tinha um preconceito. Qual seria ele? De eu pegar para ler um panfleto de 150 páginas. Nada contra as ideias do Boulos, por sinal gosto da maioria delas, mas, cara, um panfleto de 150 páginas não me interessa como literatura exatamente, né? Então eu peguei para ler, mas eu tinha uma reserva, assim. E isso não se confirmou, essa reserva não se confirmou. O livro não é um panfleto, não é um livro de campanha exatamente, ainda que obviamente tem um certo viés de campanha, mas ele funciona como um livro. Ele tem uma participação ali da Erundina, que fala um tanto sobre a esperança, fala sobre a campanha deles, né, na Prefeitura de São Paulo aqui. E aí depois começa a parte do próprio Boulos, são basicamente 5 capítulos. E cada um deles aborda um tema relevante para a política brasileira contemporânea. Então ele tem um que é bem autobiográfico, falando o que ele aprendeu com o Sem Teto, mas que tem muito a ver com essa coisa da esperança, que é uma plataforma que ele tem investido muito. Aí ele fala um pouco sobre a pandemia, que tem a ver com examinar a ideia das doutrinas de choque no neoliberalismo, que é uma plataforma de teoria social específica. Aí tem um capítulo sobre o autoritarismo e as figuras autoritárias do que chamam de regimes iliberais no contemporâneo, Bolsonaro, claro, mas não só ele, Viktor Orbán e toda uma série de pessoas aí. Aí tem um que é sobre cidades, que é um capítulo bem interessante, cita do Roni, que cita várias pessoas muito interessantes. E aí um último capítulo que é sobre o Brasil pós-Bolsonaro, onde aí sim ele apresenta uma espécie de programa, um programa de reconstrução de uma plataforma democrática com Estado amplo e o engajamento ativo dos governos para a superação de desigualdades estruturais e problemas de violência estrutural no nosso país. Então cada capítulo tem um tema específico e ele aborda esses temas num português claro, mas sem perda de capacidade analítica. Então são capítulos que têm um arco argumentativo relativamente bem estabelecido. Ele não aprofunda muito em nenhum deles, então nenhum dos capítulos é exatamente uma análise acadêmica pautada por um levantamento bibliográfico estilo Estado da Arte, assim. Ele pega alguns figurões da teoria social contemporânea e faz um debate muito bem feito para quem está falando português claro. Tudo que ele usa de conceito, ele explica de maneira que qualquer pessoa, basicamente, prestando um pouquinho de atenção e quebrando um pouco a cabeça, consegue entender. Acho essa uma grande virtude desse livro, que acaba funcionando, no fim das contas, como um conjunto de pequenos ensaios em teoria social contemporânea, focado no Brasil, escrito em português, sem grandes pirotecnias academicistas. Então, acho um livro que pode interessar muita gente. Fiquei positivamente surpreendido, preciso confessar que eu não esperava, esperava menos do livro, não porque eu espere menos do Boulos, que tenho achado uma figura muito cativante, desse campo, né, que para mim parece a esquerda dos bonzinhos, assim. A fala é um pouco irônica, mas ele tem uma coisa de falar de esperança, de emocionar as pessoas. Eu me emociono várias vezes que eu vejo o vídeo dele. Tem uma coisa muito tocante, assim, que eu acho legal, assim, né, um representante dessa galera, né, que eu acho bacana. Então tem uma imagem favorável dele.
Mas em relação ao livro, eu preciso ser honesto que eu não tinha grande expectativa quando eu peguei para ler e fiquei positivamente surpreendido. Agora, eu sei que tem gente que me acompanha aqui, família e gente que não é da família, que não é muito... não leva muito bem, assim, o discurso de esquerda no geral, seja por antipetismo, seja por lavajatismo, seja por um posicionamento mais liberal ou mais conservador. Eu sei que tem gente que acompanha esse canal que tem esse tipo de propensão. Esse livro é um livro dialogando com gente que tem esse ideário que no Brasil a gente chama de esquerda. É bom mencionar que o que a gente chama de esquerda no Brasil abrange muita coisa. Mas, estando no Brasil e falando português brasileiro, se você tem qualquer tipo de reserva, se você tem alguma indisposição a priori em relação ao grande campo da esquerda, aí o livro vai te irritar. É um livro que tem posicionamento, né? Mas assim, se você tem alguma abertura em relação a isso, eu acho que pode ser uma leitura interessante por conta disso. O estudo que ele faz sobre o neoliberalismo, o estudo que ele faz sobre as figuras autoritárias nas democracias iliberais contemporâneas, o estudo que ele faz sobre as cidades e as cidades no Brasil, no contemporâneo, com várias referências bastante atualizadas, né? Enfim, leituras de 2021, de 2020. Então tem muito valor assim, no livro. Acho que vale a pena não só no contexto de campanha, no contexto panfletário, no contexto de uma estratégia política, mas no sentido das informações que ele compartilha. Tem um posicionamento explícito, mas isso me parece que hoje em dia é uma virtude e não uma reserva. Então fica aí a indicação, espero que vocês achem útil, né? Enfim, a indicação em geral, achem úteis as considerações. Qualquer coisa, como vocês sabem, fiquem à vontade aí para compartilhar, para comentar, para mencionar. E ao Boulos, já que eu estou falando com uma pessoa viva aí que fala português, ao Boulos, parabéns aí pela publicação, boa sorte na campanha, nas andanças por aí. E seguimos, como você diz na dedicatória para mim, te agradeço por isso. Sem medo do futuro, com certeza. Um abraço.